Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo Muniz e hoje eu vou apresentar para vocês um serviço utilizado pela plataforma da IBM Cloud que utiliza os serviços da Watson. Para ter acesso aos serviços disponíveis pela IBM Cloud, vocês podem acessar a URL console.plumix.net, onde para quem ainda não tem uma conta criada, é só clicar em criar uma nova conta. Essa conta é gratuita para testar os serviços até uma certa quantidade que eles disponibilizam para cada um desses serviços, tá? Mas para fazer testes iniciais, verificar como funciona, né, não é cobrado nenhuma taxa. Vou efetuar o login para vocês verem como que é. Eu já tenho o cadastro, então eu vou seguir aqui na conexão. E uma vez conectado, vocês podem ir na API de acesso. No painel, certo? Vocês vão aqui no painel do lado esquerdo. Ele vai te mostrar todos os serviços que já foram habilitados. Tudo bem? Então aqui eu vou mostrar para vocês hoje o Tone Analyzer. Clicando no Tone Analyzer, ele vai abrir as características desse serviço, onde permite que você pegue as credenciais de serviço. Você pode expandir aqui as credenciais, certo? Que você pode copiar, né, as informações relacionadas ao usuário e a senha, certo? Então eu venho aqui, eu copio essa informação e eu vou utilizar o Python para fazer o cadastro, certo? Para fazer a utilização desse serviço. Então eu vou copiar e vou colar aqui o usuário e a senha. Tá? Você pode revogar essa senha a qualquer instante. Então, no caso eu queria essa senha aí temporariamente para mostrar para vocês. Mas aí depois eu posso revogar ela facilmente lá na plataforma web da IBM Cloud. Tudo bem? Bom, em relação a linhas gerais de informações que vocês podem pegar do Tone Analyzer, eu deixei aqui as duas URLs que vocês podem verificar no vídeo. Eu vou colocar também na descrição aí do vídeo no YouTube. Para ter acesso às bibliotecas e as chamadas de APIs dos serviços da IBM Cloud e da Watson, vocês precisam de instalar, né, a biblioteca padrão da IBM Cloud do Watson. Para fazer a instalação, vocês precisam de abrir o instalador do Python na máquina de vocês, escrever o comando pip install, certo? No caso, se vocês já tiverem instalado, vocês podem fazer um upgrade, certo? Ou então, vocês colocam pip install e colocam o nome desta biblioteca, que é o Watson-developer-cloud maior ou igual 1.3.0. Fazendo essa instalação, ele vai trazer para sua máquina os códigos necessários. E aí, você pode simplesmente fazer a chamada desta biblioteca importando o Tone Analyzer v3. Certo? Então, eu importo essa biblioteca, eu executo ela, né? Importa direto. E aí, o que acontece? Eu posso ir lá e instanciar o meu Tone Analyzer passando alguns parâmetros, como, por exemplo, a versão. Essa é a versão mais recente. Aí é interessante vocês verem no site da IBM Cloud qual é a versão atual que está disponível no site, certo? Então essa aqui, no momento da gravação desse vídeo, era a mais recente. Usuário e a senha que eu peguei nas credenciais de serviço quando você habilita o serviço lá no seu usuário da plataforma IBM Cloud. Tudo bem? Vamos instanciar esse serviço. Está instanciado, não deu nenhum erro do lado esquerdo, aqui do lado direito da sua tela, certo? E aí o que acontece? Vocês podem utilizar alguns tipos de conteúdos. Tá? Você pode enviar e receber como JSON no caso, ou formatos HTMLs ou algum outro tipo de documento que o serviço permite. Tá? Mas os dois básicos aí são HTML e o JSON. Certo? Depois, o que você precisa de fazer? Você precisa de ter um conjunto de parágrafos que ele dá o nome de documento. Tá? Um documento é um conjunto de parágrafos, e esses parágrafos são avaliados individualmente, certo? Então, imaginando aqui que eu coloquei esse texto. Um outro detalhe, até esse momento ainda não há uma análise do Watson, no caso o Tone Analyzer, em português brasileiro. Tá? Então, por isso que eu estou colocando frases em inglês. Tudo bem? Para mostrar para vocês como é o retorno
desse serviço. Então vamos lá. Eu criei uma variável de texto onde eu coloco uma seguinte frase, um seguinte parágrafo, onde tem duas frases. Eu amo minha vida, I love my life, né? E vejam aqui que tem um ponto final. E o segundo parágrafo, que é But I'm not rich, this makes me sad, certo? Que é um outro parágrafo que tem um ponto final aqui dentro dessa variável de texto. Tudo bem? Então são dois parágrafos neste documento que vai ser avaliado. Eu coloco o content type, que é o que ele vai avaliar e vai retornar para mim. Então ele vai retornar como um JSON, certo? Então o que eu passo? Eu crio uma variável aqui que é o retorno do Tone Analyzer, que eu estou dando o nome de Tone, que ele recebe o Tone Analyzer, que é a minha instância aqui em cima que foi feita com o meu usuário e a minha senha na versão de 2017, setembro 21, certo? E eu chamo o método Tone, que ele analisa o tom daquele conjunto de parágrafos que eu passo, certo? Aqui eu falo que eu quero que ele analisa como texto e eu passo a minha variável text, que foi criada logo acima com aqueles dois parágrafos. Tudo bem? E eu mando que eu espero como retorno um content type, que é um JSON. Tudo bem? Depois o que eu faço? Eu percorro essa variável tone, que no caso é um JSON. Tudo bem? E aí o que eu faço? Eu percorro esse conteúdo e eu mostro, né, o tone name, que pode ser um desses três tipos, um desses quatro tipos aqui, como analytical, anger, fear ou sadness. Eu deixei as características de cada um deles aqui. E ele fala qual é o detalhe e o score de cada um deles, que é o conteúdo chamado score na variável. Aí eu faço alguns cálculos aqui para mostrar ele no formato de percentual. Esse é o formato de documento, tá? Ele analisa o documento inteiro. E depois eu posso percorrer dentro da tag Sentence Tone, que no caso ele vai avaliar o percentual de score que ele avaliou de cada parágrafo, tudo bem? Do documento. Então ele vai percorrer cada parágrafo e ele vai mostrar o nome do tom que ele encontrou e qual foi o score que ele retornou dessa análise de cada um dos parágrafos. Tudo bem? Então eu percorrendo aí o for, desde a minha variável lá em cima, ele vai me apresentar o seguinte retorno. Então, este é o texto que ele recebeu. I love my life, but I'm not rich. This makes me sad. Tá? Então, o documento total com os dois parágrafos representa um sadness, ou tristeza, que representa 91,4% de assertividade que o serviço Tone Analyzer encontrou. Depois ele percorre cada uma das sentenças ou dos parágrafos através do ponto final que foi informado duas vezes. Então ele entende que são dois parágrafos, certo? O primeiro parágrafo, que é o parágrafo 0, ele mostra que é o que foi analisado I love my life, que ele retorna como tipo joy, que é alegria, e ele mostra que há um percentual de chance de ser alegria em 85,1%, certo? E o segundo parágrafo, but I'm not rich, this makes me sad, que traz uma análise de sadness, de tristeza, que tem um score de 87%. Então aqui você pode colocar qualquer parágrafo, né? I prefer to travel abroad every month. I love to know different places. Um parágrafo apenas, vejam que tem apenas um ponto final. Tá? Então ele vai avaliar apenas um documento com um parágrafo, certo? No caso, acho que ele reclamou da vírgula aqui. Vou colocar dois pontos final, então. Vamos executar aqui. Então ele traz, né, em relação ao documento inteiro, os dois parágrafos, ele encontrou alegria, sendo classificado como 65,6%, confiança, 96,7% de confiança e um perfil analytical de 94,3%.
e em cada um dos parágrafos foi encontrado o seguinte: eu prefiro viajar para o estrangeiro todo mês. Tá? Quando eu coloco todo mês, ele entende que eu estou dando confiança naquilo que eu estou dizendo. Que eu viajo todo mês, por exemplo. Então, por isso que ele colocou um percentual alto aí de 92%. E o analytical, né? No caso, que está falando que eu prefiro viajar. Não quer dizer que eu viajo todo mês. Né? Então, ele colocou aí um percentual um pouco mais baixo. No caso de analítico. Né? Que eu adoro ou eu amo conhecer locais diferentes. Mostrou alegria em 72,4% e questão de analytical deu 84,2%. Isso ele avalia múltiplos tons para cada parágrafo de um documento. E aí ele faz um score geral de todos os parágrafos que foram feitos. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi o serviço Tone Analyzer, que a IBM Cloud distribui através dos pacotes da Watson. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só comentar aí nos vídeos abaixo e dê um like para que eu mostre outros vídeos a seguir relacionados à análise de dados, Big Data e outros assuntos relacionados à parte de Analytics. Um grande abraço, fiquem com Deus e até já já.